Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, o 11º vídeo da nossa série Tirando o A na UERJ, beleza? Hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre o New Deal. Então a gente tem uma questão aqui para a gente começar a pensar o tema. Vamos dar uma lidinha na questão e ver o que a gente consegue tirar daí. A questão diz o seguinte: o New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Michel Cruzet, Os Estados perante a crise. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre-guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam: letra A, flexibilizar as regras do mercado financeiro. Letra B, fortalecer o sistema de tributação regressiva. Letra C, introduzir os dispositivos de contenção creditícia. E letra D, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Então, dá aquela pausa para você tentar resolver. Bom, se você marcou a letra D de dado, você está correto. A resposta correta é D de dado. Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Vamos tentar entender por que a resposta é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o New Deal. Para a gente falar do New Deal, é importante a gente primeiramente fazer uma contextualização do porquê o New Deal se mostrou necessário. Então, o contexto que a gente analisa é o contexto do período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o famoso período entre guerras. Bom, pessoal, esse período aí, logo quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem da guerra como a maior potência econômica e militar do mundo, visto que as principais potências do mundo até então estavam na Europa, e após a Guerra Mundial, esses países estavam destruídos por conta da guerra. Enquanto os Estados Unidos não teve nenhum tipo de confronto no seu território e durante a maior parte da guerra não esteve participando diretamente, e sim fornecendo gêneros agrícolas e industriais para os países que estavam envolvidos na guerra. Então isso fez dos Estados Unidos a maior potência econômica e militar do mundo naquela época. A população norte-americana, ela vivia o que a gente chama de um American Way of Life. Eles viviam um período de ouro. A população americana, ela tinha bastante emprego ofertado, assim como essa mesma população americana, ela estava aumentando bastante seu poder aquisitivo, principalmente a classe média norte-americana, que tinha já como tradição fazer reservas financeiras e vai usar essas reservas financeiras para investimentos, para gerar mais capital. E o setor de investimentos escolhido por essa classe média, foi justamente a Bolsa de Valores, que naquele momento dava uma sensação de ser um investimento muito seguro e altamente rentável. Cássio, mas a Bolsa de Valores não é um investimento de risco? Bom, naquele momento parecia não ser, porque como os Estados Unidos fornecia produtos para a América Latina, para a Europa e para a Ásia, o mercado interno e o mercado externo para as empresas americanas eram muito grandes. Mediante a isso, era muito complicado uma empresa não conseguir dar certo nesse cenário. Então, você comprando ações de empresas com valores baixos, rapidamente o valor das ações dessas empresas subia e você conseguia uma grande quantidade de valorização do seu capital, comprando as ações a preços baixos e vendendo essas ações a preços altos. Então, mediante a isso, a classe média americana passou por um enriquecimento considerável. E aí vai estar comprando muito coisa com esse dinheiro. Vai estar comprando casa, vai estar comprando carro, vai estar comprando eletrodomésticos, enfim. Tinha essa plena noção nos Estados Unidos, naquele momento, que vivia-se um momento maravilhoso. Por isso que a gente fala de um estilo de vida americano. Um estilo marcado pela aquisição de carros, um estilo marcado pela aquisição de casas e por aí vai. Então, o que a gente nota é que ninguém imaginava que a economia norte-americana poderia ter problemas nem tão cedo. Entretanto, a gente observa que na segunda metade da década de 20, as coisas começam a se desenhar de forma diferente. E por que se desenham de forma diferente?
porque a guerra tinha acabado em 1919, os países europeus haviam iniciado um processo de reconstrução em 1919, inclusive com empréstimos adquiridos junto aos Estados Unidos. Entretanto, a gente tem aí, em 6, 7 anos, o início de uma recuperação da economia europeia. E com esse início da recuperação da economia europeia, cada vez mais eles compram menos produtos americanos e compram os produtos produzidos na própria Europa. Consequentemente, isso vai gerando uma redução do mercado consumidor externo do produto dos Estados Unidos. Então as empresas elas iam vendendo cada vez menos, entretanto, elas não iam diminuindo a produção. Elas mantinham a produção porque acreditavam que sempre haveria mercado para qualquer coisa que fosse produzido, dentro da lógica liberal. Mesmo que os preços caíssem um pouco, ainda assim haveria mercado para toda a produção. Essa era a ideia. Entretanto, quanto mais o mercado caía, maior a necessidade das empresas reduzirem seus custos. E com isso, as empresas começam a reduzir sua folha salarial, demitindo pessoas, o que vai gerar também uma redução do mercado consumidor interno. Resumindo, a gente vai ter, no final da década de 20, nos Estados Unidos, um problema, onde as empresas produzem demais, mas elas não têm para quem vender seus produtos. E como era costume da época as empresas formarem grandes estoques para depois vender esses estoques, as empresas ficaram com muitos estoques e pouco consumo. Ou seja, você cria um ambiente de superprodução e subconsumo, levando as empresas americanas a começarem a decretar falência, isso demonstrar um sinal indicativo negativo no mercado, gerando uma grande queda no valor das bolsas de valores. E aí o que acontece? As pessoas que tinham ações tentam todas ao mesmo tempo se desfazer das mesmas, fazendo com que o valor dessas ações caísse mais ainda, gerando o que ficou conhecido como a quebra da Bolsa de Nova York, que afundou a economia americana. Mas que afundou só a economia americana? Não. Afundou a economia americana e de todos aqueles que tinham uma economia interligada aos Estados Unidos, ou seja, praticamente todo mundo. A gente observa que retira-se desse grupo aí a União Soviética, visto que a União Soviética havia passado por um processo de revolução comunista no meio da Primeira Guerra Mundial ainda, e por isso estava isolada do mundo capitalista. O restante, os países europeus, sofreram bastante porque pararam de contar com o apoio do econômico norte-americano, assim como o Brasil também sofreu bastante. O Brasil é um país agroexportador, o principal comprador do café brasileiro era os Estados Unidos, então os Estados Unidos, devido à crise, para de comprar o café, e a gente passa a ter no Brasil uma superprodução de café, e a política de valorização do café, ela encontra um problema, porque era tanto café sem escoamento, que não tinha mais onde armazenar o café, o governo brasileiro começou a ter que destruir o café. Enfim, essa crise econômica que estourou nos Estados Unidos, devido à interligação econômica dos Estados Unidos com os outros países do globo, se tornou uma grave crise global. Bom, a gente observa que isso gerou uma grande depressão nos Estados Unidos. Então, as pessoas que antes estavam adquirindo casas, estavam adquirindo carros, eletrodomésticos, essas pessoas agora estão dependendo da caridade para poder se alimentar, formando favelas nos grandes parques americanos, e muitas pessoas não aguentando a pressão do fracasso, ou da sensação de fracasso, melhor dizendo, essas pessoas acabam tirando a própria vida. Bom, quando é que os Estados Unidos vai sair dessa situação complicada? Bom, os Estados Unidos começa a sair dessa situação complicada com a eleição do presidente democrata Franklin Delano Roosevelt. O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele vai propor à sociedade americana um New Deal, um novo acordo econômico. E esse novo acordo econômico proposto pelo governo americano, ele era baseado nas ideias do economista John Maynard Keynes, as ideias que ficaram conhecidas como o keynesianismo. De acordo com John Maynard Keynes, numa situação de economia em crise, não adiantava você tentar deixar o mercado se recuperar por si só, pois isso seria uma coisa muito lenta e isso atrapalharia ainda mais o crescimento econômico, ou melhor, a recuperação econômica do país. Então, de acordo com John Maynard Keynes, em momentos de crise, havia necessidade de uma intervenção do Estado para acelerar esse processo de reconstrução econômica. E é isso que o Roosevelt vai fazer. O Roosevelt substitui o liberalismo clássico, que previa a não intervenção do Estado nas relações entre os agentes econômicos,
e vai adotar o keynesianismo. A gente pode ter um exemplo aí como uma prática do keynesianismo na economia americana na época do Franklin Delano Roosevelt, na realização de grandes obras públicas. O governo vai realizar grandes obras públicas, construção de estradas, pontes, prédios, e o objetivo disso, além de melhorar a infraestrutura do país, obviamente também era fazer o quê? Também era gerar emprego e renda. Por que era tão importante gerar emprego e renda? Para que as pessoas pudessem voltar a consumir, para que as empresas pudessem voltar a produzir e, consequentemente, o comércio, o mercado voltasse a funcionar. Esse processo iniciado pelo Roosevelt em 1933, ele vai crescendo, obviamente, de forma lenta, afinal a crise era muito profunda. E, de um modo geral, o governo procurou acelerar esse processo de crescimento econômico, criando a Lei de Seguridade Social. A Lei de Seguridade Social, criada pelo Roosevelt em 1935, previa a doação de pensões para as pessoas que estavam desempregadas por parte do governo, para que essas pessoas voltassem a fazer parte da população economicamente ativa dos Estados Unidos. E conforme essas pessoas elas iam conseguindo emprego, o governo ia cortando as pensões. Então, gradativamente, quanto mais pessoas recebessem pensão, mais pessoas iriam comprar. Quanto mais pessoas comprassem, mais as empresas iam precisar produzir. Quanto mais as empresas produzissem, mais elas precisariam contratar pessoas. E quanto mais contratassem pessoas, menos pessoas iam precisar da ajuda do governo. Então, dessa forma, a economia norte-americana ela vai se recuperando pouco a pouco. Cássio, e quando é que os Estados Unidos voltou a ser uma grande economia, tal como era lá antes de 1929? Os Estados Unidos voltou a ser uma grande economia apenas quando começou a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos passou a fazer parte dela. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, os Estados Unidos entrou na guerra em 1941 e com a entrada dos Estados Unidos na guerra houve necessidade de produção de armas, fardamentos e tudo mais que era necessário para a guerra, fazendo com que a economia ficasse reaquecida, com o Estado sendo o principal consumidor dos produtos produzidos pelas empresas. Então a gente pode dizer que a Segunda Guerra Mundial ela acelerou o processo de reconstrução da economia dos Estados Unidos. Então, mediante a isso, os Estados Unidos volta a ser a maior potência econômica do mundo, pelo menos do mundo capitalista, já que a gente sabe que após a Segunda Guerra Mundial, a gente adentra no processo de Guerra Fria, e aí você passa a ter um ambiente bipolar, né, baseado naquela disputa entre o líder do capitalismo, do bloco capitalista, os Estados Unidos, e o líder do bloco comunista, União Soviética. Porém, isso é um assunto de uma outra aula. A gente fala disso num outro momento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tenham relembrado um pouquinho aí sobre tanto a crise de 29, como a internacionalização da crise e o nosso tema principal, que era, no caso, New Deal. Tá? A gente para por aqui. Lembra vocês, esse é o primeiro dos vídeos de hoje. Não deixe de assistir os outros, é importante. Cada dica é importante para que você consiga atingir o seu ar. Então a gente está aí no primeiro vídeo da nossa terceira temporada do Tirando A na UERJ. Ainda faltam mais alguns. A gente vai ter que assistir tudinho para quando chegar no domingo, acertar no mínimo 43 e chegar no ar, beleza? Vamos fechar por aqui, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu!